Por que que os motociclistas estão entre os que mais tomam multas no seu ponto de vista? Maria Fernanda Brinhosa, muito obrigado por nos atender, bom dia e pode ficar à vontade já para responder a primeira pergunta. Olá, bom dia. É, é muito, é extremamente preocupante a gente ter acesso a essas informações, né? Porque se a gente tem esse número de registros de infrações, imagina quantas outras não foram cometidas e que não foram registradas por falta de fiscalização no local, correto? E é muito triste a gente perceber que os motociclistas, que são condutores mais vulneráveis no trânsito em relação aos condutores, por exemplo, de veículos de 4 ou mais rodas, né? Estão colocando a sua segurança e a sua vida em risco. O que a gente passou a perceber nos últimos anos é que a motocicleta, ela deixou de ser somente um meio de transporte. Ela passou a ser uma ferramenta de trabalho. Nós temos hoje as profissões, né, de motofretista, mototaxista. A legislação ela prevê como pré-requisito curso especializado, mas a gente tem conhecimento de que os aplicativos não exigem esse curso. Então, o que a gente tem hoje, ao invés de um motociclista que está utilizando a motocicleta para se deslocar, para ir para o trabalho, para se deslocar, né, para alguns locais, hoje está na motocicleta por 8 horas, 10 horas, né? Então, isso começa a aumentar a probabilidade de infração. Somando a isso, essa questão dos que são profissionais, né, com a motocicleta, eles trabalham por produção. Então, muitas vezes tem essa questão da rapidez, da agilidade na entrega. E acabam se colocando em risco por conta disso. E é muito triste, porque um acidente que envolve a motocicleta, ele tem consequências para esse motociclista muito maiores do que quando envolve um condutor de um veículo de 4 ou mais rodas, que está muito mais protegido no veículo do que aquele que está pilotando uma motocicleta. Senhora Maria Fernanda, muitos transitam em alta velocidade, né? A gente tem conhecimento disso. Tem muita gente que não está habilitada também. E o que a gente percebe é que algumas dessas ocorrências de infrações, elas ocorrem justamente por transitar em locais e em velocidades, como eu disse para a senhora, que não são as adequadas, que não estão legais, digamos assim. Transitar, por exemplo, no corredor da multa. Então, essa é uma questão que muitos criticam, outros, né, defendem, mas o que acontece? Quando veio, né, o Código de Trânsito Brasileiro, existia essa previsão de proibição de transitar no corredor, mas foi vetada. Mas, pela direção defensiva, o que acontece? Muitos defendem que deve poder transitar no corredor porque a motocicleta é justamente para ser um veículo que traga uma maior agilidade, né? Para ter essa economia de tempo no deslocamento. Só que a gente tem que pensar na segurança do motociclista. Então, por exemplo, transitar no corredor coloca em risco. Por quê? Porque ele é vulnerável. E às vezes pode acontecer de a motocicleta, inclusive, estar ali num ponto cego do veículo, né? De 4 ou mais rodas. Então, por exemplo, o motociclista, defensivamente, o que ele poderia fazer é transitar no corredor, por exemplo, quando o semáforo lá está fechado, né? Os veículos já estão parados. De repente, nesse momento, ele utilizar o corredor, ele acaba sendo um pouco mais seguro. E mesmo assim, muito cuidado, porque às vezes tem motoristas que ainda tentam, né, trocar de faixa nesse momento. Mas agora, o conduzir no corredor, enquanto os outros veículos, né, estão transitando, ele é muito arriscado. Mas os condutores de motocicleta acabam correndo esse risco. O ideal seria o condutor da motocicleta transitar ocupando o mesmo espaço de um veículo, transitar dentro, né, ali da via e não utilizar esse corredor. Isso seria, sim, diminuiria, eu acho que bastante, o número de acidentes. A gente não gosta de chamar de acidente, né? Uhum.
acidente é quando a gente não pode evitar, né? É algo que ocorre, assim, é uma fatalidade, algo que ocorre fora do nosso controle. Mas, infelizmente, a terminologia que ainda é utilizada é a do acidente. Claro. Eu queria tratar de algo relacionado muito mais ao comportamento, né, nesse exato instante, porque nós partimos do princípio de que quando o camarada ele ingressa na autoescola para poder tirar a carteira para moto, por exemplo, ele vai lá, ele passa pelas aulas teóricas, coisa que todo mundo passa pelas aulas práticas. Nesse ensinamento, ele aprende tudo o que é o certo e o que é errado. O que acontece nesse meio tempo entre o fim da autoescola e a saída do camarada lá pra rua, quando ele começa de fato a pilotar motocicleta em áreas públicas, em rodovias, em avenidas, etc. O que acontece, o porquê que há esse desrespeito no seu ponto de vista das normas de trânsito, das legislações, se lá na autoescola ele aprendeu que deveria ser, né, correto, que deveria ser de fato seguido? Então, a gente fica muito triste, né? Infelizmente, nós temos uma cultura que a gente teve já durante muito tempo o jeitinho brasileiro, né? Então, a gente tenta, durante todas as aulas teóricas, fazer toda aquela conscientização do condutor do risco, né? Porque a gente quer a segurança do nosso condutor, a gente quer um trânsito mais seguro. Só que, infelizmente, após a formação, quando ele vai para a vida real, para o trânsito real, né, ele começa, às vezes, a cultura que ele tem em casa, ou das pessoas que ele convive, ou ele começa a ver que o fulano não respeita, o ciclano não respeita. E aí é o tripé, né, do trânsito: é a educação, a fiscalização e a engenharia. Infelizmente, nós precisamos da educação não só no CFC. Nós precisamos de campanhas educativas que reforcem sempre essa mensagem. Nós precisamos da fiscalização. Com esses números nós estamos vendo, né? A fiscalização ela está melhorando. Quem sabe agora, com essas infrações, esses condutores passem a respeitar, né, o que deve ser feito, como devem conduzir. Mas é que, infelizmente, a teoria é uma coisa. E quando chega na prática, na vivência do dia a dia, muitas vezes eles até começam fazendo tudo certinho e aí acabam se perdendo um pouco e começam a ter uma atitude aqui, outra ali, e tudo é questão de hábito. Então, quando você tem o hábito de fazer tudo correto, você vai seguindo daquele jeito. Agora, se desrespeita uma vez, desrespeita a segunda, não acontece nada, muitos acabam fazendo isso, né? Não deveria Isso mudar, muito então, a triste. teoria, senhora Maria Fernanda? Desculpe interromper. Como? Não deveria mudar, então, a teoria? Nós precisamos melhorar a formação, isso sempre, constantemente. Nós precisamos de educação para o trânsito, desde a escola, formar cidadão com cultura para o trânsito e para a segurança. Mas quando a Nós senhora pre- fala em mudar a formação, essa mudança na formação, ela não estaria na autoescola, estaria no ensino básico com essa cultura do trânsito que a senhora comenta. Isso, nós Aham. precisamos de uma formação, uma educação para o trânsito desde a infância. Nós precisamos educar o cidadão para que ele tenha uma cultura de respeito ao trânsito, para que ele tenha conhecimento do trânsito, para que ele saiba a importância de como agir pensando no todo, pensando na sociedade. E aí, quando ele for para o Centro de Formação de Condutores, ele já tem também essa noção. E aí a gente faz a nossa parte, faz essa educação toda, e o principal, infelizmente a educação ela não tem um efeito imediato, né? Essa educação para o trânsito já lá na escola é algo para a gente ter aí, né, efeitos a médio prazo, por exemplo. Só que a gente tem que começar de alguma maneira. E a gente tem que ter campanhas educativas sempre relembrando essas pessoas, porque eles passam pelo CFC uma vez só, quando eles tiram a primeira habilitação. Uhum. E eles precisam ser relembrados constantemente disso, porque senão vai esquecendo com o tempo, né? E com o dia a dia. A Claro. gente defende muito a educação e contínua,
Com certeza. Tomara que, de repente, a gente tenha mudanças nessa cultura, né? E, acima de tudo, que a educação no trânsito comece a ser tratada também nas escolas, porque o que a gente vê é justamente o contrário, né? Priorizam-se outras coisas e o que deveria, de fato, ser priorizado não está sendo priorizado. Maria Fernanda Brinhosa Vieira, que é presidente do Sindicato das Autoescolas e especialista em trânsito, muito obrigado aqui pela gentileza do bate-papo conosco na Jovem Pan News. Estamos sempre à disposição. Forte abraço e um bom dia. Eu que agradeço, um bom dia. Um abraço, bom dia, muito obrigado pelas informações. Agora são 11h02, 11h02 da manhã aqui na Jovem Pan News. A gente vai pro break agora, daqui a pouquinho tem a virada da hora, tem participação também do ouvinte no nosso WhatsApp. 988-37-1033, eu já tô gravando bem esse número aqui, ó, 988-37-1033. A gente vai pro intervalo, volta em instantes, até já. Jovem Pan News.